Hello guys, now let's see countables and uncountables. Então agora nós vamos ver o que são contáveis e incontáveis. Basicamente, tudo que é contável é aquilo que a gente consegue colocar no plural, que a gente consegue contar um, dois, três, quatro e assim por diante. Então pode ser coisas, objetos, pessoas, animais, lugares, objetos abstratos também. Então tem vários tipos de substantivos que nós conseguimos contar. Mas vocês podem ter aí como referência tudo aquilo que a gente consegue colocar no plural. Então, para a gente perguntar quantos, quando eu quero perguntar a quantidade de um objeto contável, em inglês eu vou usar então how many, que basicamente seria quantos. Né? Então, por exemplo, how many dollars does he have? Quantos dólares ele tem? E nós também podemos usar an, caso vocês não tenham visto a aula ou tenham dúvida, vejam ou até revejam a aula de an. Caso não esteja disponível neste módulo, me avisem que eu envio para vocês. Mas o an, então, vai ser usado para falar um ou uma em inglês, e é no singular, mas eu vou usar apenas para objetos contáveis. Então, tudo aquilo que eu posso contar como um, dois, três, quatro, que eu posso colocar no plural, eu também posso colocar no singular usando am. Então, alguns exemplos. My mother has 3 cats. Minha mãe tem 3 gatos. I rent a house. Eu alugo uma casa. We would like 5 books, please. Nós gostaríamos de 5 livros, por favor. How many mugs do you have? Quantas canecas você tem? Esses aqui, os contáveis, é até mais simples de entender. Agora, os incontáveis pode ser um pouco confuso, um pouco estranho, mas é basicamente aquilo que a gente não consegue colocar no plural. Ou seja, substantivos também, que pode ser coisas, de modo geral, mas é que eu não consigo colocar no plural. Então, por exemplo, grãos, líquidos, gases. Um exemplo bem importante aí são os líquidos. Eu não falo, por exemplo, eu tenho ou eu quero uma, duas águas. Água é um termo que a gente não coloca no plural. No entanto, eu posso falar eu tenho ou eu quero 2 litros de água ou 2 copos de água. Então, copos, garrafas, litros de água, esse sim é considerado contável. Então, eu posso falar 1, 2, 3 litros de água, garrafas, copos de água, mas o termo água em si eu não coloco no plural, é considerado incontável. Assim como grãos também, arroz, feijão, farinha, grãos de modo geral, a gente também não coloca no plural. Eu vou então falar, eu quero um pacote de arroz, eu quero 2 quilos, 2 pratos de arroz, eu posso usar outras medidas, mas o termo arroz eu também não falo arrozes, né? Eu também não vou falar no plural. Então, gases também, de modo geral, a gente vai seguir essa lógica. Um outro exemplo também, money, né? O termo dinheiro também é considerado incontável. Ou seja, eu também não falo ele tem 2 dinheiros. O termo dinheiro é incontável. Mas é claro que eu vou usar uma moeda para se referir. Por isso que eu até dei o exemplo do dollars, porque então dólares ou real ou outras moedas, aí sim nós vamos considerar contável. Então ele tem $1,000, he has $1,000, ele tem US$ 1 milhão, ou seja, quantos dólares, né, a pessoa tem, mas eu não falo he has 1,000 money, ele tem 1.000 dinheiro. Não, né? O termo dinheiro é incontável. E então a gente também não vai usar, eu também não vou falar um dinheiro, eu também não vou usar o an, eu não vou colocar esses itens no singular, eu não vou falar. Eu sei que em português a gente até pode falar, né? Ah, eu vou tomar uma água. Mas em inglês a gente não vai usar assim, tá? A gente não vai usar an para objetos incontáveis. Eu posso usar, então, um copo de água, 1 litro de água, assim por diante. Ou eu posso usar, então, algumas outras medidas, né? Alguns outros termos aí para exemplificar uma quantidade. Então, eu posso usar some, que é um pouco, a lot of, muito, much, também muito, a bit of, um pouco de, ou então a cup of, uma xícara de, a package of, um pacote de, então, a package of sugar, pacote de açúcar, a pound of, que é o referente ao quilo deles, a liter of, 1 litro, a handful, que seria uma mão cheia,
a pinch of, uma pitada, né? Por exemplo, a pinch of salt, um pouco de sal, né? Uma pitada de sal. A bottle of water, então uma garrafa de água e assim por diante. Então, esses daqui, por exemplo, um pacote, 1 quilo, 1 litro, uma garrafa, e todos esses aí sim a gente pode contar. Mas o termo sozinho, né, eu não vou contar. Então, 2 açúcares, 3 arrozes e assim por diante. Então, todos esses termos aí a gente vai considerar, então, incontável e a gente pode usar essas medidas para especificar a quantidade que a gente quer, o que a gente precisa, enfim. E aí, então, para perguntar quanto para objetos incontáveis, eu vou usar, então, how much, que vai ser, então, quanto, alright? Então, para objetos incontáveis, eu vou usar how many, né? How many dollars does he have? Quantos dólares ele tem? Or how many cups of sugar do you want? Quantas xícaras de açúcar você quer? Mas se eu quero perguntar quanto açúcar, eu vou usar então how much. How much sugar do you want? Or how much money does he have? Alright? Então, para contáveis eu uso how many e incontáveis how much. Então, aqui alguns exemplos de incontáveis. She usually drinks 2 liters of water every day. Então, ela geralmente costuma beber 2 litros de água todos os dias. I don't have much sugar. Can you lend me some? Eu não tenho muito açúcar. Você pode me emprestar um pouco? My grandmother always drinks some wine with the lunch. Então, minha avó sempre bebe um pouco de vinho com o almoço. Or how much money does he have? Quanto dinheiro ele tem? Agora, se eu quisesse perguntar os dólares, então eu uso how many. How many dollars does he have? Quantos dólares ele tem? Ou então aqui, quanto dinheiro ele tem? Percebem a diferença? E aqui, então, tem alguns, digamos, alguns irregulares, algumas exceções. Na verdade, a gente pode falar exceções, porque no português a gente coloca esses termos aqui no plural, então pode ser um pouco estranho quando vocês verem a primeira vez, mas em inglês eles são considerados incontáveis, ou seja, a gente não vai colocar esses termos no plural em inglês. Então, advice, conselho, a gente sempre vai usar no singular. Equipment, equipamento, eu sei, pode ser estranho, mas, então, equipamento é como se fosse o conjunto, né, de equipamento que você tem. E aí você pode especificar, então, falando pieces of equipment, que seria peças de equipamento, ou então até especificar os objetos em si, né? Ah, eu tenho tantos computadores. I have 2 computers and a desk. Ah, eu tenho 2 computadores e uma mesa. Mas, ou então, I have 3 pieces of equipment. Eu tenho 3 peças de equipamento. Eu sei que é meio estranho a gente ver na primeira vez, mas eles usam assim. E a mesma coisa para furniture, que geralmente a gente traduz como móveis, mas fica até melhor traduzir como mobília para vocês entenderem melhor. Então, mobília seria o conjunto de móveis, né, de decoração que tem na casa, que tem no lugar. Então, eles usam também furniture para se referir à mobília. E aí, se eu quero falar móveis, como a gente fala, vocês podem usar também pieces of furniture, peças de mobília, ou também especificar que móveis que são. Information, também a gente não coloca no plural. Então, se eu quero falar, eu sei que a gente pode até falar, né? Mas eu tenho 2 informações para você, mas em inglês a gente não vai usar assim, não vai colocar no plural. Eu falaria I have some information, né? Eu tenho algumas informações, enfim, a gente pode traduzir assim, mas eles usam no singular. Knowledge, conhecimento, luggage, bagagem, também eu posso até falar quantas malas eu tenho, né? How many bags, mas o termo luggage, bagagem, também é considerado incontável. E news, notícia, também já é o contrário, né? É uma palavra que vem S, mas é considerado incontável e é como se fosse o singular. Então, some examples. He always gives good advice. Ele sempre dá bons conselhos. Eu coloquei na tradução, podem perceber que na tradução está no plural, porque a gente em português fala assim. Mas até para vocês perceberem a diferença, que em inglês eles vão falar como se fosse singular. Aliás, não tem plural, né? É incontável. The equipment needs to be changed. Então, os equipamentos, o equipamento, né? O conjunto de equipamento precisa ser trocado.
The furniture of the office is new. A mobília do escritório é nova. Which is the information you need? Então, qual informação ou quais informações você precisa? So, that's it, guys. Isso aqui é basicamente para vocês entenderem, de modo geral, a diferença entre contáveis e incontáveis. Caso vocês nunca tenham visto isso, é fundamental vocês entenderem e até ver essas exceções que a gente usa diferente no português, lembrando que em inglês é uma outra forma de pensar e de se expressar. Mas, that's it, guys. Pratiquem para vocês realmente se acostumarem com esses termos, colocar em prática. E qualquer dúvida, eu estou à disposição, só me chamar. Thank you and see you next class.